Salve, salve, rapaziada, sarrafeiros na área aqui para falar de Paulistão. Final já, as duas vagas na final preenchidas, Palmeiras e Água Santa vão definir o campeão paulista de 2023. E, Eric, não sei se você concorda, mas a chegada da equipe do Água Santa nessa final acho que mostra que, apesar de, sim, o Campeonato Paulista ainda ser o melhor estadual do Brasil, até em questões financeiras e tudo mais, tá em decadência. Como no resto do Brasil já decaiu absurdamente, eu acho que tá chegando no Paulista isso daí, porque ver um time da qualidade técnica, brigador, tudo bem, mas do Água Santa chegar numa final de Campeonato Paulista mostra que não é algo para se elogiar, de falar, nossa, ó como os pequenos estão melhorando. Não estão melhorando, porque o futebol apresentado pelo Água Santa é pobre demais, e eu acho que isso demonstra decadência não só do Paulistão, mas dos estaduais em geral. Os pequenos não estão melhorando, são os grandes que estão piorando. Isso é eles estão sabendo como jogar, é diferente, mas não jogando bola. E tem várias coisas que contribuem para isso aí. Esses jogos únicos contribuem demais para isso, tanto nos campeonatos estaduais quanto na Copa do Brasil. Aí você vê esses jogos únicos, todo mundo jogando para levar para os pênaltis, e aí pênaltis é aquela loteria, não define qual time é melhor, qual time é pior. É na base da covardia. O tipo de decisão em jogo único tem premiado o futebol mais covarde possível. Isso está acontecendo nos estaduais e na Copa do Brasil. E um exemplo disso é até o Rio de Janeiro, que não é assim. Se fosse assim, o Fluminense tinha perdido por Volta Redonda, porque perdeu o primeiro jogo de 2-1. E aí na volta meteu 5-0 no primeiro tempo e ganhou de 7. Essa é a diferença. Num jogo de ida e volta, dificilmente a gente vai ver zebra. Como vai ser a final, por incrível que pareça, até chegar a final é jogo único, mas a final é ida e volta. Qual que é a chance do Palmeiras ser surpreendido pelo Água Santa? 0. É o contrário da maioria dos torneios, né? Que é 2 partidas no mata-mata e a final, sim, um jogo único, né? Como a Champions League. Porque é emocionante, porque daí chegam times bons na final. Se fosse ida e volta nas fases de mata-mata e a final única, a final certamente não teria o Água Santa lá. A semifinal certamente não teria o Ituano, porque o Ituano não ganhou do Corinthians, o Água Santa não ganhou nem do São Paulo e nem do Bragantino. Se você tem ida e volta, a chance desses times conseguirem 2 resultados iguais para levar para os pênaltis também já cairia muito. Então, mas eu acho que, passando pelo que você falou, acho que são 2 coisas para a gente analisar. Sim, o fraco futebol dos times pequenos do interior e também, mais que está sendo eficiente, conseguiram chegar ali, aí pode ser a questão do regulamento, mas também o fraco desempenho dos chamados grandes também, né? Sim, as 2 coisas. O futebol é muito fraco. O próprio Palmeiras não tem um futebol tão incrível assim. Fez um monte de 1-0, fez um monte de 1-0 no campeonato. O Palmeiras tem um time bem organizado, com uma estrutura defensiva sólida e um time que não corre risco, um time que leva um chute a gol por jogo e joga, domina o meio de campo, tem meia dúzia de oportunidades ofensivas e faz o gol. Esse é o jogo do Palmeiras, não é um time incrível. Não é um poderio ofensivo, meu Deus. O Hendrick não fez gol na temporada, o Dudu não faz gol 5 vezes, o Rony, artilheiro do time, tem meia dúzia de gols, isso não é nada expressivo também. A gente sempre fala aqui como, comparado com o futebol mais antigo, com o atual, o número de gols dos artilheiros é vergonhoso. Antigamente tinha cara fazendo 20, 30 gols no campeonato. Hoje, um campeonato de, até agora, aí, 14, 15 jogos, o artilheiro tem 6 gols. Que é isso, cara? Cara, mas eu já sou adepto do fim dos estaduais ou uma reformulação total dos estaduais, porque eu entendo o lado dos clubes pequenos que precisam disso. O Paulistão ainda paga muito bem para os competidores, o Carioca também, mas eu acho que tem que remodelar isso, não os clubes encararem mesmo como pré-temporada, é um torneio de verão, vai ter que ser isso, porque quantos técnicos já não caíram só nessa época de estadual? Eu acho que, cara, o nosso calendário é óbvio que o nosso maior problema no calendário, que é tão criticado por todo mundo, que treinadores estrangeiros que passam pelo Brasil, o ponto principal sempre foi o calendário, data FIFA e tudo mais. E, cara, a solução é óbvia. E eu acho que essa talvez decadência do Paulistão
pode ajudar nisso, porque, cara, a gente perde 4 meses do ano com um campeonato de nível técnico horroroso. Os times grandes estão ali. Eu tenho a sensação que os times grandes nem querem jogar, os jogadores, principalmente. Os caras estão ali passando tempo porque sabem que a chance de chegar na final ali, na semifinal, por exemplo, é alta. Então eles vão cumprindo tabela, até ali a fase decisiva, quando vão tentar jogar. E aí depende dos regulamentos aí, como o do Paulista, que é jogo único ali, pênalti é uma loteria. Mas eu acho que, cara, o final dos estaduais, lógico que não vai acontecer a curto prazo, as federações são contra, mas eu acho que é a melhor solução para a gente tentar organizar o futebol brasileiro. Sim, tem vários pontos aí. Em primeiro lugar, eu também sou contra os estaduais. Eu já até comentei aqui que a gente devia ter alguns torneios regionais, talvez, só envolvendo os times mais fortes, dividir por divisão e tal, mas eu nem acho que esse seja um assunto para agora, porque daí parece que é a mesma coisa que o Cruzeiro querendo discutir o número de rebaixados assim que ele subiu para a primeira divisão. Então, eu acho que não é momento. Como você disse, os jogadores não querem jogar, de fato parece que não querem mesmo, mas eles só vão ter moral para falar alguma coisa quando eles ganharem. Não dá para aceitar São Paulo perder para Água Santa, Corinthians perder para Ituano e Santos ficar 3 anos fora dos 8 principais times do Campeonato Paulista. Enquanto isso estiver acontecendo, ninguém tem moral para falar nada. Agora, por outro lado, isso não pode acontecer. Não dá. Aí você vê torcedor falando, mas olha o time que o Rogério, por exemplo, tem, o que ele vai fazer com esse time? Só que, cara, ninguém tá pedindo para o Rogério ganhar a Libertadores da América. O Rogério está sendo cobrado. Tá pedindo para ganhar do Água Santa. Campeonato Paulista, para ganhar do Água Santa, que tem um elenco muito pior do que o do São Paulo. Então, esse tipo de desculpa não dá, não tem como. Só que o pior de tudo isso é que a gente está aqui, não só a gente, todos os analistas e comentaristas são contra os estaduais, falam do fim dos estaduais, só que parece que a coisa está caminhando para o lado contrário, porque a gente via aqui no nosso Paraná mesmo, o Atlético Paranaense jogando estaduais com sub-23, com time juvenil, categoria de base e tal, usando esse período, esse tempo para treinar o time titular e entrar em ritmo e ganhar capacidade física para aguentar a temporada toda. E aí o que acontece? O regulamento muda e usa os estaduais como vaga para a Copa do Brasil, que é uma fonte de renda extremamente relevante para os times brasileiros. Então, está indo para o caminho contrário, porque aí a tendência era a maioria dos times se basearem pelo que o Atlético Paranaense fazia e começarem a escantear o estadual, jogar com o time B e preparar o time para o que realmente importa. Só que a partir do momento que o estadual vai dar vaga para a Copa do Brasil, e agora você já vê Santos, São Paulo e Corinthians fora, a princípio, da Copa do Brasil do ano que vem, isso já não é mais possível. Os caras vão ter que jogar e vão ter que ganhar. Cara, eu acho que, não, lógico, ninguém tem a fórmula ideal para resolver esse problema dos estaduais, mas, cara, poderia coloca 20 times aí sem divisão, disputando ali o campeonato durante o ano, aí, sei lá, no final do ano ou no começo do outro ano, faz um mata-mata simples ali, que você vai usar, vamos colocar 8 datas, e isso daí vai servir como um preparatório para os clubes ali que estão saindo de uma pré-temporada, para preparar para o Brasileirão, que, começando antes, não teria esse negócio de jogo quarta e domingo. Enfim, eu acho que a gente já fala de estaduais há anos, né? A imprensa fala, e ninguém ainda encontrou a solução. Talvez o Atlético Paranaense tivesse encontrado, como você falou, mas existia alguns poréns na estratégia do Atlético Paranaense, que realmente revelou muitos jogadores que vieram desse time alternativo, sub-23. Não era bem sub-23 porque tinha cara mais velho ali de idade, mas levou alguns anos para o Atlético perceber que, cara, não dá para ficar 3, 4 meses sem jogar. Precisa de jogar. Daí foram fazer amistosos e tudo mais. E recentemente o Atlético começou a utilizar o time principal nas fases decisivas do campeonato para dar ritmo, tal, preparar para o brasileiro. Sim. E a federação, o que ela faz? Ela vai lá e limita o número de inscrição. Então, aí você não pode ter 2 times jogando o campeonato. Então, time cara,
a briga é muito forte com o poder que as federações, daí a gente entra no tema das federações, que elas têm muito poder, recebem dinheiro e elas não fazem, cara, nada. Elas são ínfimas perto do evento, do espetáculo que é o futebol, e se sustentam com o dinheiro dos clubes, que, cara, a Federação do Paraná é uma palhaçada, a de São Paulo ainda é mais organizada, mas mesmo assim, cara, eu acho que isso só vai começar com o fim das federações. E o pior é que a gente não consegue mudar um comando eu não sei como são nos outros estados, mas no Paraná, a eleição de presidente, todos os clubes, amadores e profissionais, têm o mesmo peso de voto. E aí, cara, o presidente da federação vai lá, dá um jogo de bolas de futebol para cada equipe aí amadora da região, cara, ganhou o voto. Não adianta Atlético, Coritiba, o Paraná, antigamente, o Londrina, baterem de frente com a federação, eles vão perder sempre. Então, cara, as federações eu acho que são o principal câncer aí do futebol brasileiro e do calendário do futebol brasileiro. É uma várzea, né? Em homenagem ao Água Santa, é uma várzea, né? Mas assim, eu vejo que a solução disso nem passa necessariamente pelo fim dos estaduais, porque vai lá, eles até têm a tradição, tem aquela rivalidade e tal. Imagina, se você tirar campeonato estadual, você pega São Paulo, Botafogo, Vasco, o próprio Fluminense, talvez, nunca mais ganhar título na história. Então, tem o seu papel ali. Mas Eric, estadual. Se a gente pega o exemplo do Carioca, vamos lá, 20 clubes carioca, tirando os 4 da primeira divisão, se matam ali, tal, 4 se classificam, e aí faz o mata-mata com os 4 grandes ali. Pô, ia ser um campeonato interessante, ia ter bastante clássico, então mais ou menos. Mas assim. Eu ia dizer nessa linha mesmo, cara, assim, não é necessariamente precisa do fim dos estaduais, né? Mas eles podem ser reformulados, pode ter menos jogos, não precisa jogar 15 jogos em 3 meses, não tem necessidade em 2 meses, não tem nenhuma necessidade disso. Faz mais grupo que seja, faz menos jogos de classificação, faz mais mata-mata, que é jogo grande, mas não de ida, e para ser tudo decidido em pênaltis, né? Como está sendo, mas menos jogos, cara. Corta esses jogos de meio de semana, dá tempo para os times treinarem, ganharem ritmo, capacidade física. Vai jogar no fim de semana uma partida, joga depois só semana que vem. Não tem desgaste de viagem, não tem tempo para treinar a semana inteira de jogo a jogo. E não precisa jogar contra todo mundo. Campeonato estadual, cara, ele só serve para preparar para a temporada. Não precisa jogar todos os times contra todos os times. Não tem necessidade alguma. Não faz sentido. Tava até vendo aqui. Cara, o campeonato mineiro é um campeonato que. Não. O Mineiro tem 12 clubes. Mas, cara, agora eu não lembro qual estadual, tem um estadual que tem, eu acho que 8 ou 10 clubes. Já é uma redução importante, talvez seja o catarinense, agora eu não tô lembrando. Mas, cara, é muito jogo ruim pra gente, pro torcedor assistir, pros jogadores jogar, cara. Imagina que tesão tem o cara que joga contra Flamengo, contra Corinthians, tem que jogar um estadual, pegar um ônibus lá, percorrer 300, 400 quilômetros, porque a cidade não tem aeroporto, para jogar num estádio ruim, num campo horroroso, sem iluminação, com 200 pessoas da torcida contrária xingando. Então, cara, precisa de uma reformulação urgente o estadual, na minha opinião. E, cara, eu acho que essa final do Paulistão demonstra claramente isso. E, cara, o Palmeiras agora também, voltando agora pro início ali do Campeonato Paulista, tem a obrigação de passar o trator no Água Santa. Nos 2 jogos, inclusive, né? Sim, com certeza. Não tem nem porque tudo que a gente falou aqui, o Palmeiras tropeçar contra o Água Santa, que a gente já falou em vídeos anteriores que não tinha jogado nada o campeonato inteiro e tá lá elefante no poste, ninguém sabe como que chegou lá. Mas, pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam dos estaduais em geral. Vocês acham que o fim dos estaduais é a solução aí para melhorar o calendário do futebol brasileiro? E se em especial o Paulistão já está em decadência? Valeu, rapaziada, tamo junto.